the world! Sejam todos bem-vindos ao podcast Steel, edição número 1. E hoje comigo estão meu amigo Alex e Lucas. Vamos começar por ordem alfabética. E aí, Alex, fala um pouco mais sobre você e como você começou a apreciar MMA. E aí, galera do And Steel, estamos aí para a nossa primeira edição do nosso podcast. Bom, meu nome é Alex, eu sou do interior do Espírito Santo, São Gabriel da Palha. Estou curtindo MMA desde o ano de 2010, 2011, a gente vai acompanhando o UFC aí. Estamos aí, né, curtindo o esporte. Peguei o auge do Anderson Silva, do José Aldo e tô nessa pegada aí até hoje, curtindo o esporte. E agora o outro integrante do podcast And Steel, meu amigo Lucas. Fala aí como você conheceu o MMA, Lucas. Fala aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas, eu sou aqui de Santa Catarina, região aqui de Florianópolis. Então, vou começar contando brevemente de onde eu conheci o MMA, né, e o que me interessou nesse esporte, né? Eu tinha assistido, na época na TV, passando os canais, eu tinha assistido uma luta que era a disputa de cinturão do peso meio pesado, que era do Lyoto e o Rashad Evans. Eu nunca tinha tido contato, só que me chamou tanta atenção aquela luta, que eu fiquei atento, fui pesquisar tal, e aos poucos eu comecei a assistir esporadicamente, né? Às vezes, sem saber os horários, eu estava vendo TV e estava passando uma reprise, até quando eu vi propagandas que diziam o horário, né? No canal Combate. A partir daí, rapaz, foi um vício, né? Então, tô assistindo, assim, MMA no geral desde 2012, 2013, né? Acompanhei aquela trajetória de queda do Anderson Silva, né? Auge de vários lutadores e queda, né? Aposentadorias, mas estamos aí para dar continuidade nesse primeiro projeto, né? E vamos falando, né? Agora acho que volta a palavra aí pro João. Então, eu sou o João, sou de São Paulo, moro em São Paulo, e eu comecei a acompanhar o MMA por fita cassete da época do Pride, e foi aquela época mais lúdica, mais romântica, que tinha o velho e bom tiro de meta, e quem eu vi a primeira vez fazendo isso foi o Shogun, e foi praticamente a uma primeira vista, e comecei a acompanhar desde então, na época fita cassete, 2007, 2008, e desde lá então venho acompanhando, né? E já vi campeões brasileiros subirem, caírem, e entre outras coisas, né? E vamos focar hoje no UFC 249, porque ele, o careca mais odiado do mundo do MMA, garante que conseguirá fazer evento esse fim de semana. Vamos ver o que vai ter e vamos debater sobre esse card que está recheado. E passo a palavra para o Alex. E Alex, seu destaque do UFC 249. Pois é, galera, a gente tem um card aí recheado, né, de grandes lutas. É até difícil a gente escolher uma luta para comentar. Dá para sortear, né? Eu escolhi aqui duas lutas para comentar, né? É a do Jacaré contra o Hall e a do Jeremy Stipe contra o Calvin Kattar. Eu vou começar com a luta do Jacaré contra do Hall, de baixo para cima, né? Galera, é o seguinte, o Jacaré, a gente sabe, né, ele tá com 40 anos, já não tá mais no seu auge, né? Quando ele chegou no UFC, ele conseguiu uma sequência muito grande de vitórias. E do outro lado, o Hall, que sempre foi uma eterna promessa, nocauteador, conhecido como o Homem Ambulância, né, do Ultimate Fighter, com grandes nocautes, aqueles chutes dele, aqueles golpes plásticos. Ele está com 35 anos. Pois o Jacaré vem numa luta aí com o Blachowicz, uma luta amarrada, chata, 5 rounds. Porém, a galera, por mais que não gostou da luta, eu vi com bons olhos, que o Jacaré fez uma luta aí de 5 rounds com um top 5 do meio pesado, e o Jacaré conseguiu, assim, por mais que ele perdeu, na minha visão, na minha opinião, ele venceu aquela luta, e ele se saiu bem. Ele voltando para o peso médio,
eu acho que ele vai sair melhor, que é a categoria dele mesmo. Ele vai pegar um HAL que é menor, mais leve. E para fazer o jogo dele, eu acho que dá mais certo pro HAL. Porque o HAL é mais leve e vai ter mais facilidade para derrubar o HAL e fazer o seu trabalho. Já o HAL vem oscilando de lutas, né? Nocautes, algumas derrotas. A carreira dele, ele nunca foi um lutador muito consistente. O HAL é aquele cara imprevisível. Se piscar os olhos, ele nocauteia. O Jacaré, para mim, tem que entrar pragmático, fazer aquele jogo amarrado dele, derrubar e finalizar, ou até por pontos. O HAL, o de sempre, circular, gebiando a trocação dele, o momento certo, o nocaute. Por pontos é mais difícil pro HAL, eu vejo. Aí, na minha opinião, eu acredito que o Jacaré consegue levar essa luta aí por pontos ou até dependendo finalização. E você tem alguma coisa a acrescentar, Lucas? Não, eu concordo totalmente aí com o que o Alex está falando, né? Essa luta aí é uma boa recuperação pro Jacaré voltar para sua categoria, né? Subiu, mas a gente sabe que não deu muito certo, mas eu faço voz ao que o Alex disse, também acho que dá Jacaré nessa daí, né? A não ser, né, que o Jacaré pense somente em trocar com o Raul, né? Apesar da sirene do Homem-Ambulância às vezes não acender, tem a chance de acabar levando o Jacaré embora, né? Ah, sem dúvida, também concordo com tudo que vocês disseram e o Raul é aquele jeito, né? Aquela coisa que ele sempre faz. Começou a luta, ele joga 100% da força em cada golpe e ele não vai conseguindo resultado, ele vai minguando. Aí é o Jacaré jogar pro chão e fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Finalizar, porque se ele for querer trocar mãos com o Raul, medir a distância, querer trocar porrada, vídeo Musashi aconteceu, né? Que tava levando a luta, fácil, deu aquele mole e ganhou de presente chute rodado, uma ambulância. E o seu próximo destaque, Alex? Comenta sobre ele pra gente aí. O meu próximo destaque, como eu já disse, é Jeremy Stephens contra o Calvin Kattar, né? O Stephens, ele é o típico brigador, né? Trocador, que a gente gosta insano, vai pra porrada. Eu gosto muito desse estilo desses lutadores. Eu sou muito fã do estilo do Stephens. E o Calvin Kattar, né, vem de uma luta contra o Zabit, que a gente sabe também que é um cara muito bem falado na categoria para chegar a uma disputa de cinturão. E o Kattar perdeu para o Zabit, porém a gente vê com bons olhos, né, que ele, ao meu ver, fez uma boa luta. Se aquela luta fosse de 5 rounds, eu acho que não daria para o Zabit, não, porque o Kattar estava mais inteiro, estava crescendo na luta. Bom, esses dois lutadores aí, eu vejo assim, o Stephens do normal para descendente, que é um cara rodado, tem muitas guerras, muitas lutas, e o Kattar eu vejo, por mais que ele venha de uma derrota, eu vejo ele numa crescente. O Kattar também é um pouco mais jovem, tem 32 anos. Aí, o que eu vejo? O Stephens, na última luta dele contra o Pantera, eu particularmente não senti mais aquele cara pegador, aquele cara que vai para porrada. Ele se esforçou, ele tentou, mas eu não, aquela alma de guerra dele eu senti um pouco enfraquecida. Tanto que o Pantera fez o que fez com ele. Verdade, Aí o Alex. Kattar, cara, pois é, não, beleza. Pois é. Só Você um quer adendo acreditar? que Pode na luta do contar. Stephens contra o Pantera, se ele não morre no gás, o Stephens estava ferrado. Ele estava tirando o Stephens pra nada na trocação. É que o Pantera morreu no gás, né? E o Stephens conseguiu sobreviver e levar o terceiro round ainda. Mas continua com sua observação aí. Pois é, verdade. O Stephens, ele já tem algumas lutas que eu tô percebendo que ele perdeu aquela alma dele de nocauteador, de brigador. Algum tempo atrás, se eu não me engano, ele tinha feito três vitórias seguidas, estava muito bem. Depois ele perdeu, se eu não me engano, a primeira derrota dele depois da sequência de vitória foi pro Aldo. Aí, em seguida, eu acho que ele lutou com o Pantera e na outra seguida com o Pantera de novo. Acho que foi isso. No contest, depois a derrota. Aí, Isso. voltando aqui,
Aí voltando aqui, bom, na minha opinião, essa luta aí tá 60-40 pro Kata, porque o Kata vem no crescimento aí que a gente tá vendo e dependendo dessa descendente aí dos chips, até por nocaute. Aí eu vejo assim, eu colocaria 60-40 a favor do Kata hoje. Concordo também, Alex. E você, alguma observação sobre essa luta, Lucas? Eu, como o Alex tá vindo dessa decadência, eu também concordo. Última vitória do Stephens, eu tava dando aquela olhada na colinha aqui, foi em 2018, foi a última vitória dele, né? E a partir do José Aldo, ele só enfrentou lutadores duros, claro, mas ele teve a derrota, né? Aquele KO bonito que deu aquela recuperada no Aldo, né? Ele perdeu pro Zabit, teve o non contest com o Yair e teve a segunda luta que eu achei, pela polêmica daquela primeira luta, que o Stephens ia vir com muito mais sangue nos olhos, mas o que aconteceu foi um Stephens que estava miúdo, um cara que não parece que perdeu um pouco da vontade, ou às vezes tá um pouco já entrando em decadência. O Stephens é um cara que tem mais de 40 lutas, né? Então, o cara é que brigou muito nessa vida, né? Então, pode ser isso, pode ser que é o efeito de desgaste, ele já não é mais um meninão, ele ainda, na verdade, ele ainda é jovem, mas pela quilometragem, né, ele tá pau a pau com aqueles lutadores que já estão indo para o final da carreira, né? Só uma Mas eu também. observação, eu achei ele com menos massa muscular, menos forte na última luta. Parece que ele deu uma murchada mesmo. O shape dele tava mais fino. Tava aquela carcaça que ele costuma apresentar nas últimas lutas mesmo. Sim, ele é um cara com bastante pujança física, né? Mas, como eu disse, né? Eu achei que tá faltando um pouco de gana e eu também acho que é 60-40 pro Qatar. O Qatar, por mais que tenha vindo de algumas vitórias e algumas derrotas, está um pouco mais consistente do que essa má fase aí, né, do Stephens, né? O que você tem pra gente aí, pra acrescentar nesse card? Então, né, esse card aí, o famoso card que ninguém tem certeza absoluta que vai acontecer, né? Mas me surpreendi com o que o Careca conseguiu montar, né? Ele pegou umas lutas que não ocorreram por causa dessa pandemia, jogou para trás, fez alguns casamentos aí e eu peguei aqui 3 destaques aqui que eu achei interessante para comentar, né? Eu gostaria de comentar sobre a volta do Verdun, né, que vai enfrentar o Olenik. Vou comentar também sobre o nosso amigo Greg Bombinha Hard, que vai enfrentar o Johan de Castro. E, por último, né, e não menos importante, acho também frisar essa volta do Cruz, né? É um evento de volta, né? Então, a volta dos que não foram, né? A volta de 2 ex-campeões, né? O Cruz e o Verdun. Não, 2 caras realmente relevantes para suas categorias, né? Acredito que o Cruz é um pouco mais para sua categoria do que o Verdun, não desmerecendo o cara, né? Mas o Cruz, ele foi um dos campeões dominantes, fora, né? Esses problemas dos ossos de vidro e um problema chamado Cody Garbrandt, né? Mas é isso. Vamos comentar essas 3 aí para ver o que a gente consegue extrair, né? Então vamos começar falando da luta das 3 que você citou, Lucas. Uma que eu achei que o matchmaker errou. Pra mim, eu daria o Greg Hardy ou enganou ou o Jairzinho. O que vocês acham? Greg Hardy, pra quem não gosta dele, seria perfeito, né? Não. Mas assim, ó, pensa que não pegou nem o Jairzinho, nem o Ganu, mas pegou o Johan de Castro, que também é um cara que tem uma mãozinha ali querida, né? Na última ele despachou. Quem mesmo que ele nocauteou mesmo? Na minha opinião, essa luta aí tá na medida perfeita pros dois, tanto pro de Castro quanto pro Hard. Foi o Tafa, João, no 2-4-3, né? Um cruzado lindíssimo.
recuo, né? Que ele acertou aquele, eu acho que foi um cruzado, né? E o cara caiu assim, ó. Sabe quando tu pega um saco de cimento e joga no chão? Foi o jeito que o Tafa caiu. Caiu apagado. E ele tava com a certeza de nocauteado. Tanto é que depois do golpe ele sai andando. Ele vira as costas e nem vai dar o confere. Ele é escola Mark Hunt, né? De nocaute nos pesados, né? Mas assim, o que vocês acham? Tipo assim, eu concordo que o Hard é mais nome do que luta. Realmente eu tenho essa visão também. Só que pro meu gosto pessoal, o Hard é aquele nível dos lutadores do peso pesado que vocês sabem como é. Para aquele nível do peso pesado, ele lutando 3 rounds, por mais que tenha a polêmica da bombinha, por mais que eu acho que ele consegue lutar no nível bom, para a medida dos pesados. Eu vejo ele lutando no nível bom. Ele me surpreendeu nas lutas dele. Eu esperava menos. Para mim, não que ele fez muita coisa, mas eu esperava menos dele. Ele fez mais. E eu senti em pouco tempo, por mais que não seja uma evolução tão grande, se você pega as primeiras lutas dele, ele vai para matar, para nocautear, e ele destruiu em 1 ou 2 lutas, não vou me recordar. E nisso na terceira ou na quarta luta, ele deu uma evolução, ele foi mais no tempo certo, trocando, sem aquela explosão insana, louca dele. Eu senti uma boa evolução nele. Eu acho que ele pode chegar um top 15, um top 10, lógico, com evolução, trabalhando. Eu falo isso pela categoria dos pesados, que a gente sabe que não é muito recheado de talentos. Eu acho que ele pode chegar num top 15, num top 10, uma evolução, evoluindo aí no seu jogo. E eu gosto, particularmente, eu gosto de ver as lutas dele, porque ele é um nocauteador e está se saindo bem. Mas lógico que tem todo um trabalho ainda para ser feito. E o Greg Hard, à frente da categoria, ele sai na frente dos outros caras, né? Ele é um ex-atleta de futebol americano, é um cara atlético, apesar de utilizar a bombinha, né? Mas ele é um cara atlético. Comparado com essa categoria, Sim, ele com sai na frente de certeza. quase todos. Tirando o pelotão Porque da pelas frente lá, são questões poucos os atletas. porque pelas questões que ele tem com justiça, os problemas que ele teve, isso é uma coisa, beleza. Mas como lutador, eu acho ele um lutador bom. Na média ali pro peso pesado, eu acho ele um lutador bom. Ah, sim, todo cara que chega no pesado lá é bem-vindo, né? Porque a categoria deserta, os caras estão tudo. A elite tá quase tudo ficando mais velha e a caminho da saída. Tem que dar rodagem na categoria mesmo. Ele também é um cara que entrou no UFC muito, muito cru, né? Ele tava praticamente. Ele, acho que não me engano, começou no Contender Series, né? Isso. Mas daí fez umas lutinhas, uns eventinhos, umas 2 lutas, e na terceira luta profissional, acho, ou quarta, ele já tava no Ultimate. Então ele entrou muito, muito novo, né? No MMA, né? Então, o Ultimate, por mais que a categoria dos pesados seja deserta, não é um costume, né, padrão trazer lutador inexperiente. Ele veio pelo nome dele e aí eu vejo também, como o Alex falou, uma evolução, né? Só que é aquilo, né? Ele tem margem para evoluir e é um cara que ele, apesar de não ser totalmente em forma, por padrão dos pesados, ele é um cara super em forma, né? Não sei se vocês entendem, né? Mas comparado com os pesos pesados, ele tá bem em forma, né? Então, eu acredito que é um cara que pegar a penúltima dele e olhar pra ele e pro Ben Sossoli. O que se acha que parece mais com um lutador? o Ben Sossoli até como o Roy Nelson ele falha, né? Então Isso. só aparência, né? O Greg Hard bem trabalhado, eu acho que ele pode dar um bom trabalho nessa categoria. Ah, pode sim. Ele pode ficar no top 10, ser um porteiro top 5. Com bastante trabalho, né? Ele é novo no MMA, mas ele tem um lado que ele é ex-atleta, né? Isso ajuda bastante ele. Ele me surpreende também que ele é cru, o esporte chegou agora e ele já tá lutando num bom nível. Ele perdeu claramente aquela luta pro Volkov, mas ele tava naquela luta ali.
Uhum, ele não entregou tão fácil, né, os pontos, né? Não foi passeio assim que. Ah, Eu, mas eu vejo que o Volkov também tem um senso de urgência baixo. a Tem hora que gente se sabe. ele apertar o adversário, ele consegue nocautear. Eu assim com o Luiz, ele perdeu no final da luta. Contra o Greg Hard, ele tava mais só lutando para pontuar mesmo. Uhum. A gente consegue notar ainda que quando ele enfrenta o Greg Hard, quando ele enfrenta um cara um pouco mais experiente, ele nele consegue ser subjugado, né? Não que ele tome um passeio, né? Mas ele não consegue reproduzir os nocautes, né? Que ele tem na categoria com os caras experientes, né? Ele é um cara que se pegar um top 10 ali, um cara que já tá rodado, ele não vai conseguir. Hoje eu não vejo ele conseguindo vencer, né? Não vai conseguir render, né? Ah, Talvez sim. Na contra o verdade, Johan. ele lutou pouco ainda, né? Ele lutou pouco ainda pra pegar esses caras também, né? Sim, a loucura que ele conseguiu casar com o Volkov mostrou, né, que ele ainda é muito inexperiente, né, ele tem muito que aprender e o Johan de Castro tá nessa também, que o Johan de Castro, ele é um lutador que também tem poucas lutas, tem menos ainda que o Greg Hard, né, Ah, E- então é uma sim. luta que o UFC conseguiu casar dois caras que são nocauteadores, né, e dois caras que eu acredito que não vai ficar essa luta embolada, né? Então, o Johan não consegui ver muito, né, dele naquela luta, ele consegui ver, claro, aquele nocaute, mas não consegui ver, né, como é que é o rendimento dele no todo, né? Muito pouco acesso a gente teve ao Johan de Castro, né? Então, eu vou tentar manter ainda ser mais conservador e eu vou dizer que a vantagem nessa luta tá pro Hard, né? Eu acredito que uns 60-40, talvez uns 55 a 45, porque eu não vejo o Hard com grandes valências a mais que o Johan de Castro, né? A questão do Johan é mesmo a gente não ter muito acesso ainda a ver ele como lutador, né? Ah, isso sem dúvida, Lucas. Não tem muito material dele para você analisar, né? E principalmente não tem muita coisa dele em alto nível, né? O Greg Hard deu para ver algo mais, né? Que a explosão, o cara baixo pesado, quase como todo mundo do peso pesado, mas ele já mostrou mais que o Johan. É isso E mesmo, é isso aí. pro seu próximo destaque, ô Lucas, fala pra gente aí qual é. Então vamos começar com a volta do nosso ex-campeão, da carinha sorridente, né? Enganado pela filha naquele vídeo viral, né? Fabrício Verdun, nosso vai cavalo, né? O Rap Face Ele vai enfrentar, né? O Verdun volta de 2 anos, né? Acho que ele cumpriu 2 anos, né? Dois cumpriu. anos ele ficou esses 2 anos parados e volta agora pegando o Oleinik, né? O que eu vejo que é um desafio bem na medida para ele, né? Melhor do que aquela loucura de pegar um Francis Ngannou na ponta dos cascos, né? Então, vai pegar um lutador assim que não tá parado, mas é um lutador que tem a mesma idade, né? Eles são caras que são muito rodados, né? Então são caras muito experientes, tanto o Olenik quanto o Verdun, né? O fato curioso, pessoal, os dois juntos somam mais de 100 lutas de MMA. É claro que muito mais pelo Olenik, que tem mais de 70 lutas, né? Mas o Verdun contribui aí com um cartel com nomes muito relevantes, né? Por mais que o Oleinik tenha feito muito mais lutas que o Verdun pegou tops mundiais, né? O Verdun a gente já sabe quem ele enfrentou, né? Como que ele enfrentou cada um desses, né? Só que vamos ver, né? Como é que o Verdun volta desses 2 anos parados, né? Foi uma péssima fase para ele ficar parado, né? No final da carreira dele, já foi suspenso quando tinha 40 anos, né? Ele estava numa fase que ele ganhava algumas, perdia algumas, né? Não estava numa decadência total, não estava aquele cara que era luta fácil, né? Só que quando ele pegava um desses top 5 aí, quando ele começava a fazer a sequência, não tinha jeito, né? Ele acabava sendo subjugado, né? Por mais que ele tenha dado trabalho a quase todos que ele enfrentou, né?
Um fato interessante, né, que a gente vai ver essa luta de dois caras que são do chão, né, dois caras super gabaritados, né, tanto o Olenik quanto o Verdun são finalizadores, né, o Olenik é muito mais no sentido do jogo dele, né, ser baseado em praticamente dar aquele jabzinho e agarrar o cara, né, o Verdun ainda teve todo aquele treinamento com, acho que foi com o Rafael Cordeiro, se eu Isso. não estou Rafael Cordeiro enganado. que moldou o Muay Thai dele. Isso, correto. Ele teve aquela evolução um pouco antes da volta, né? Que o Verdun era um cara mais unidimensional e quando saiu do UFC ele começou a dar aquela evoluída que culminou naquela grande vitória em cima do Fedor Emelianenko, né? E aí voltou ao radar o Verdun, voltou pro UFC, fez aquela corrida, o title shot dele ali garantido, ganhou interino, ganhou linear, né? Então foi uma grande superação para um cara que foi demitido do UFC, né? Então vejo que essa luta vai ser, na minha concepção, vai ser baseada no seguinte: o Olenik vai ter que fazer o jogo dele, porque é o único jogo que ele tem, né? Ele tem um caso de Demian Maia, né? Que é fazer um jogo, mas fazer um jogo muito bom, né? Só que é o seguinte, quando ele não consegue aplicar esse jogo dele, a gente já sabe o resultado, né? Então, pelo fato do Verdun já ser um cara extremamente gabaritado no chão, duas vezes campeão de jiu-jitsu, né? Eu acredito que o Olenik não vai conseguir se criar com ele no chão, não vai conseguir armar aquelas armadilhas que ele pegou o Albini, né? O Baby, não vai conseguir fazer muita coisa, né? Então, eu acredito que o Verdun vai manter essa luta em cima, né? E essa luta ela vai acabar ficando na trocação, né? A trocação do Verdun é uma trocação assim, eu pontuo como uma trocação boa, principalmente para pesado, né? Não é aquele cara que só dá overhand, né? E torce para acertar, né? Ele é um cara que tem um jogo interessante, né? E é um cara Ele é que muito se ágil. sim, verdade, realmente. O Verdun tem essa. Ele não é um peso pesado muito fora de forma, né? Ele é um peso pesado que tem aquele estilo do corpo dele, mas ele não tem aquela famosa pança dos pesados, né? Não é aquele cara estático, né? Isso. E é aquilo, né? Se der a entrada de queda no Verdun, se prepara, né? Porque o Verdun, ele já entra, já recebe a entrada preparando para arrancar pescoço, né? Mas vamos ver, né? Eu espero que o Verdun ele tenha usado esses 2 anos aí que ele ficou suspenso para estar treinando, né? E não só tá parado mesmo lamentando pelo que aconteceu, né? Porque ele realmente Comendo queria lutar, churrasco. né? Comendo churrasco com o Gaston, né? E tá colocando o Gerson no mau caminho também, o gordo safado do Gerson. Não, ó, em defesa do Verdun, ele tá menos largo que o Gaston, né? Ah, isso Então, aí é verdade mesmo. No vídeo que tem dos dois no canal do Verdun, o Gerson tá parecendo peso pesado e o Verdun tá parecendo meio pesado. Eu realmente, o assisto os stories do Verdun, ele sobe montanha, ele corre, ele faz tudo quanto é coisa, velho. Ah, o né, ele Verdun é é atlético. atlético, né? Ele é Apesar de não atlético, ter né? aquele shape do Wolverine lá trincado, mas ele é um cara muito atlético. Sim, Cara que realmente, consegue manter um ritmo de luta por longas é, jornadas. ele é um cara que tem um aeróbico bem interessante para a categoria, né? O que difere da maioria, né? E assim, e a gente sabe que se lutar acima do nível do mar, o Verdun se sobressai, né? Então, como dizem que o Caio Velasquez só perdeu porque lutou a não sei quantos metros de altura, né? E há quem diga que Então, acima do nível do mar, o Verdun é imbatível. mas assim, eu vejo que é uma luta boa, uma luta na medida, que ele tem tudo para sair com uma vitória e encaminhar aí pro resto da carreira dele, né? Eu não sei quantas lutas ele tem no contrato ainda, né? Talvez tenha algum número relevante pro Ultimate não ter liberado ele, né? Tudo bem que ele é um ex-campeão, e o Ultimate não ia querer, né, entregar um ex-campeão para outro evento, né? É porque Mas se liberam ele, com certeza iam fazer um Verdun versus Fedor no leste europeu,
Até mesmo no Bellator, né? Eu acredito Ou que no era Rise. Bellator mesmo. Ia ser no Bellator mesmo, que o Fedor tava. Eu não sei se ele já tava fazendo muitas lutas, ou tava mais esporádico nessa época que o Verdun tomou a suspensão, mas Tava liberar mais ele não ia esporádico mesmo. ser. Não ia ser uma boa ideia, né? Mas assim, na minha opinião, eu acredito que 60-40 pro Verdun, né? Se fosse um Verdun que tivesse atuando com mais frequência, eu daria inclusive mais do que 60-40, talvez uns 70-30, mas vamos com calma, né? Que o Verdun tá voltando e a gente quer ver como é que ele volta, né, pessoal? Ah, sem dúvida, Lucas. E o matchmaker foi bastante generoso com o Verdun na volta dele. Deu o cara com idade compatível, que só tem jogo de chão, que é a área que é a especialidade do Verdun, que em pé praticamente só oferece um overhand e uns 3, 4 minutos de gás. Então, se o Verdun voltar minimamente bem, ele tem tudo para assumir um lugar no top. O Olenik é 12 no ranking, então ele tomaria a posição do Olenik. Sim, com certeza. E você tem algo a mais a O, acrescentar, Alex? o Verdun, ele é melhor no jiu-jitsu, porém é aquele negócio. Ele é muito superior em pé. Ele não tem porquê ir no jogo do Olenik e ir pro chão. Ele pode manter facilmente a luta em pé e levar de boa. Mas qual é o risco que eu vejo para o Verdun que pode acontecer? Por mais que o Verdun seja melhor no jiu-jitsu, o Olenik, ele tem muita experiência, ele é um especialista. Um golpe dele que eu acho muito perigoso é aquele golpe que ele fez contra o brasileiro, me esqueci o nome agora, Sakai, eu acho. Baby. Ah, foi Que o B. ele pega, eu achei muito impressionante que ele pega de pé, por trás do pescoço. Eu não me recordo o nome daquela finalização agora. Foi o Ezequiel Show, não O foi? Ezequiel Chouk. E esse, E pois ele é, tem por mais vários que o no cartel Verdun dele. seja. Pois é. E o Olenik é especialista nessa finalização. Por mais que o Verdun seja melhor no jiu-jitsu, é aquele negócio. Um cara que faz a mesma coisa a vida inteira, ele é um especialista. Ele é fora do comum naquela especialização, naquele movimento ali. Se o Verdun vacilar um pouco, ele cai. Ele, por mais que E ele seja bom. sem contar também que é MMA, né? E agora é totalmente diferente. Você está por baixo, então até mesmo por cima pode entrar uma mão, uma cotovelada, um soco. E ficou grog ou bambeou no chão, a finalização encaixa mais fácil, né? Mas o caminho pro Pois Verdun é, é manter essa luta em em pé mesmo, não qualquer tem por momento que que se se arriscar. aproximarem, pode acontecer. O Verdun, ele tem que manter a distância. Para mim, fazer uma luta chata, mantendo a distância. Se o Olenik vier para cima para trocação, ver que não tem jeito de vir para trocação franca, é um segundo ele encaixa aquele golpe ali. Você não acha, não? Eu vejo E o que Verdun, o Verdun. Pode ele falar. tem a trocação e a envergadura, né? Só ver o que ele fez com o Brown. Foi mantendo a distância e chute, cotovelo, chute na linha de cintura e levou na decisão, né? Sim, e eu coloco Ele aí pode usar 60-40 pro Verdun também, igual o Lucas. também. Isso. Ele pode usar a O mesma Verdun. estratégia do Olenek, né? Cozinhando ele, mantendo a distância e ele vai cansando. Talvez pinte até um nocaute. Se não pintar, eu acho que o Verdun leva na decisão. Ou em um O momento de uma Verdun. queda displicente e cai na guilhotina, né? O Verdun, eu acho que ele é muito macaco velho, né, para cair nas artimanhas aí do Olenik, né? Verdun é um cara que é muito rodado no circuito de kimono e ele é um cara assim que eu vejo que ele vai tentar manter de qualquer maneira essa luta em pé, né? E não vai cair nessas armadilhas de clinchar junto com o Olenik, né? Porque o Olenik, se eu não me engano, foi o Baby que ele pegou, né? Que o Baby ele clinchou com ele, derrubou ele e caiu na finalização. Foi. Então, para mim, Cara, eu me surpreendi com aquela finalização, hein? o Baby, assim, não que ele seja um mais, né? O problema do Baby é que ele era muito inexperiente também, né? Um cara que
que ele tinha um punch bom tal, só que a inexperiência dele fez ele cair na armadilha do Olenik, né? Ele basicamente entrou na cova do leão, né? Então ele não tinha muito o que fazer. O Verdun, acredito que ele não vai se manter e cair nessa armadilha, né? Ele vai fazer, como o Alex falou, ficar ali tentando fazer uma luta de trocação, né? Vai trocar com o Olenik. Eu acredito que pode surgir um nocaute, porque o Olenik, quando não consegue aplicar o seu jogo, fica igual uma galinha tonta, não consegue fazer nada, na verdade, né? Então, acredito que possa vir um nocaute, e se não vier nocaute, vai Verdun a decisão. Aí o único jeito que eu vejo do Ronick finalizar o Verdun é que não tinha falado antes. Ele acertar um pombo sem asa no Verdun, o Verdun ficar tonto, alguma coisa, porque se eles forem pro chão e se embolar, eu acho que o Olenik não arruma nada. Porque o Verdun é campeão mundial de jiu-jitsu, né? O pano, 2 vezes, e campeão da DCC. Né? E agora vamos pro seu próximo destaque, Lucas. Falar da volta de Dominic Cruz contra Ed Cerrudo. Então, agora vamos lá, vamos ver a volta do Homem de Vidro, né? O Cruz aí conseguiu uma ótima oportunidade, né? O cara estava parado aí, se eu não me engano, desde 2016 ou 2017, né? 2016, quando ele perdeu pro Coach Gabriel. Pensa, né? É tempo, né? 2016, olha, a gente ainda tava com uma série de outros campeões, né? O Garbrandt ainda tava tinha chegado no seu ápice e hoje a gente está duvidando que ele consiga lutar com o top 10, né? E a gente tem que destacar o seguinte, né, dessa volta, né? Primeiro, todo mundo sabe essa história da luta inicial que ia ser contra o José Aldo. O que aconteceu? Por causa dessa pandemia, o José Aldo não conseguiu fazer a renovação do visto, né? O pessoal estava acusando que o José Aldo era um lutador displicente e tal. Vou fazer uma advogado do diabo aqui, porque a luta era para estar rolando no Brasil, né? Essa luta entre o Aldo e o Cerrudo, né? E ele não tinha motivo para ter o visto, né, para lutar no Brasil, né? Aconteceu esses problemas e, para mim, passou o trem e quem pulou no trem foi o Cruz, né? Sobre o Cruz, eu tenho que destacar o seguinte: eu só acredito na volta dele quando eu ver ele lutando, porque, olha, ele tá cheio de vai, não vem, vai e volta nesse meio tempo que ele ficou parado, né? Eu não sei como é que ele estava os treinamentos dele, se todos esses 4 anos ele ficou se parte recuperando, parte treinando, né? Só que agora a gente vai ver essa volta dele, né? Que o Cruz foi acredito que é o nome mais famoso, né? Do peso gal, né? Um nome histórico mais famoso, né? Cara que veio do WEC, né, e continuou sendo campeão ali dentro do Ultimate, teve que lutar pelo seu cinturão uma outra vez e conquistou, né, contra o Dillashaw naquela split decision, inclusive uma lutaça, né, então quem não viu, pega para ver Dillashaw contra Dominic Cruz, né, então ele vem agora enfrentando um Cerrudo que tá numa situação muito especial, o Cerrudo. O Cerrudo é um cara que hoje ele se tornou algo que o pessoal duvidava 2, 3 anos atrás, né? O Cerrudo era um campeão olímpico, né? Só que era um cara muito jovem no MMA. Só que depois daquelas 2 derrotas ali contra o Demetrius Johnson e depois contra o Benavides, o Cerrudo entrou numa crescente que nessa brincadeira aí se tornou campeão, desbancou, né, o Demetrius Johnson, né, que era o cara com mais defesas de cinturão na história do UFC, conseguiu Defesas consecutivas, Lucas. Isso, defesas consecutivas do UFC, conseguiu pegar o TJ que desceu e deu aquele corte de peso horrível, mas como a gente diz, não é problema do Cerrudo se o corte do oponente foi uma porcaria, né? Conseguiu fazer aquele nocautaço ali, acabou com ele, né? Subiu ali, pegou o Marlon Moraes, que estava destruindo todo mundo nos galos, né?
fez um primeiro round que foi subjugado pelo Moraes, só que depois ajustou o jogo e o Moraes foi decaindo o ritmo e deu no que deu, né? Acabou virando o Triple C, né? Eu acredito que pro Cerrudo, em questão de legado, ele acrescenta muito mais essa luta dentro do cartel dele, né, do que o Aldo, né? Não porque o Aldo é inferior ao Cruz em algum sentido, é porque o Cruz historicamente é o maior campeão ali da categoria, que agora o Cerrudo é o campeão, né? Então, essa luta aí, eu vejo o seguinte: a gente tem que comentar que o Cerrudo é um lutador extremamente profissional ali na questão do jogo de chão, né? O próprio background dele, né, precede, né? Então ele vai fazer uma luta no sentido que vai iniciar, na minha concepção, uma trocação ali, né, com Cruz. Só que eu acredito que se o Cruz voltar com toda aquela movimentação, o Cerrudo vai mesclar o jogo. Ele não vai conseguir manter a trocação junto com o Cruz. O Cruz tem aquela movimentação meio arcada que é extremamente eficiente de MMA. O único cara que desvendou o Cruz depois que o Cruz chegou no auge foi o Garbrandt, que aplicou o mesmo jogo em cima do Cruz, né? É até engraçado ver essa luta, porque o Garbrandt está como se fosse um espelho do Cruz, né? Então, o Cruz sofreu do próprio veneno, né? O Cerrudo agora, ele mostrou uma grande evolução na trocação desde a segunda derrota com o Benavides, né, como eu comentei, está numa crescente, né? É um cara que eu acredito que ele suportaria algum nível de trocação ali com o Cruz, só que se o Cruz volta do jeito que ele era, eu acredito que o ideal para o Cerrudo é mesclar as ações, né? O Cruz, agora a gente tem que denotar que é esse tempo parado, né? Ele não é a primeira vez que o Cruz fica parado, né? Se a gente for olhar o histórico dele, né? Eu acho, se eu não me engano, ele já ficou afastado de 2 a 3 vezes, né? Então, ele é um Ele, cara na última, que... só um adendo, Lucas, na última que ele tomou o cinturão do TJ, ele ficou 3 anos e voltou, só que ele pegou antes o Mizugaki, né? De Mizugaki para Cerrudo é uma distância enorme. Mas Nossa. mesmo assim, eu não acredito muito que o. Eu não acredito que o Cruz já bateu o Cerrudo, porque é muito tempo parado e com o passar do tempo você tende a evoluir, né? Não evolui mais. Chegou a uma certa Sim, idade, tudo isso conta. Mas eu acho que se realmente. o Cerrudo quiser bater o Cruz é em pé e tem que contar com o declínio do Cruz, para ele não estar na ponta dos cascos, rápido e ágil, porque senão vai complicar para o Cerrudo. E eu acho que o Cerrudo não vai conseguir colocar o Dominic Cruz no chão, pro chão a esmo. Porque o Dominic Cruz Sim, apesar de ter essa movimentação toda, a base dele é no wrestling, né? E ele é um cara maior e vai estar mais sim, com pesado que o certeza. Cerrudo no dia da luta. Se o Dominic É, Cruz, que eu acho difícil voltar, que nem ele voltou a última vez, o nosso Triple C, o anão Triple C, vai ter bastante dificuldade. O que você acha? Aliás, O que você acha dessa luta pra gente? a minha visão é tipo assim, o nível do Cerrudo hoje, lutando ou não lutando agora, o nível dele é nível de campeão. O Cerrudo já está em outro nível. Isso é indiscutível. O Demetrio Johnson não. O Dominic Cruz, ele, que a gente conhece as lutas dele, também é nível de campeão. Porém, eu coloco o Dominic Cruz entre o melhor de todos os tempos. Ele é nível de campeão, só que o melhor de todos os tempos é um patamar acima mais ainda. Ao menos é a minha visão. Ele tá no nível, não como o Anderson Silva, como o John Jones, mas para mim ele tá mais próximo daqueles caras ali. Cara, na minha opinião. Cara, eu penso assim. O Dominic Cruz, ele sabe o que ele faz, ele sabe a técnica, ele tem o jogo, ele tem as armas para vencer o Cerrudo hoje. O que acontece? O Cruz vem desse tempo parado, ele tá mais velho, isso faz diferença sim. E o Cerrudo tá na ponta dos cascos, ele tá destruindo, não tem nem o que falar do Cerrudo. Mas o que acontece?
eu como fã do Cruz, eu acompanho muito ele. Eu acompanho os stories, eu acompanho as notícias. Eu vejo o Cruz muito motivado, treinando, correndo. Ele com aquela movimentação dele, tá com ótima movimentação nos stories que eu vi, tá muito bem. Se eu fosse apostar no seguro, se eu fosse apostar no seguro, eu ia no Cerrudo de boa. Porque o Cerrudo é o cara do momento. Ele tá. Eu, inclusive, coloco ele como favorito. Na minha opinião, é 55-45 Cerrudo, ou até 60-40, porque a gente não sabe como o Cruz vai voltar. Porém, o que acontece? A minha visão, não só de fã, mas como cara que gosta de lutas também, cara, eu nunca vou esquecer aquela luta que o Dominick Cruz voltou contra o Dillashaw, por mais que ele era mais jovem, por mais que ele tinha feito uma luta, mas foi um nocaute muito rápido, aquilo para mim não serve de parâmetro para nada. O Cruz vinha de muito tempo parado. Para mim, o Cruz me surpreendeu muito. Eu vejo poucos lutadores de MMA fazer aquilo. O cara que pode fazer para mim surpreender é o Cruz. Um cara dentro do MMA que eu não duvido é ele. Cara, para mim, eu tenho uma intuição, a gente errar, né? Eu tenho para mim que ele vai levar essa luta nos pontos, mas aquela luta assim, encardida, igual o Dillashaw contra o Dominick Cruz. Porque eu penso que o Cerrudo não consegue, pode até derrubar o Cruz, mas eu penso que ele não consegue fazer o jogo de Wrestler. A movimentação do Cruz vai atrapalhar muito o Cerrudo. O Cerrudo, ele talvez a potência da mão dele pode acertar uma mão usada. Ele tem um gás para fazer luta de 5 rounds, mas não acompanhando o mesmo ritmo que o Cruz. Eu penso que o Cruz vai levar por pontos, mas naquela luta assim, encardida. Não vai levar fácil, não. Mas é isso aí, minha opinião. Mas o Cerrudo é favorito. Eu vejo o Cerrudo favorito. Isso. Mas para mim, eu acho que o Cruz vai vencer. Boa, Alex. Concordo com a tua colocação assim de luta encardida, Alex. Realmente, se o prognóstico do Cruz mostrar que está errado, que ele consegue voltar novamente depois de um bom tempo parado em alto nível, vai ser um lutão, cara. Eu não vejo o Cerrudo conseguindo acompanhar a movimentação dele ali e levar a luta. Eu vejo que ele consegue dar combate, mas se o Cruz voltar como a gente realmente conhece, não tem como o próprio Cerrudo emular o que o Garbrandt fez, né? Que o Garbrandt fez uma movimentação semelhante, mas o Garbrandt tem equivalências parecidas, como o biotipo e tudo mais, ele conseguia acompanhar, né? O que questão que vai pegar é essa volta, né? Que a gente está realmente falando nós três, né? Essa volta do Cruz que é incógnita, né? Diferente do Verdun, que a gente vê que a motivação foi pela usada, né? O Cruz é lesão, e a gente sabe que lesão desgasta o cara, o próprio uso de medicamentos vai desgastando um pouco do cara mesmo, né? Então, vamos torcer aí pro Cruz voltar bem, né? Pra gente ter um lutão e que o Cruz, se ganhando ou perdendo, né? Ele volte a ter uma frequência de luta, porque é um cara muito bom de se ver a luta dele. Não tem luta ruim com o Cruz. Por mais que A última vez ele fez 3 lutas, né? Isso. Voltou, Ele fez 3 lutas. Fez contra o. Então a gente vê que é um lutador bom de se assistir, tanto pela movimentação, porque não é uma luta chata que ele faz, né? Então, eu ainda vou no seguro, eu acho que dá Cerrudo. Não vejo nocaute, eu acho que vai por pontos, que eu não recordo do Cruz sendo nocauteado, né? Então, alguém, se tiver uma colinha aí, pode me confirmar se ele foi ou não, né? Então, foi finalizado por Faber, no EC ainda, bem atrás. Nossa, faz tempo, hein? Mas Cara, o Faber é o garoto ainda. Eu queria colocar 2 pontos aí para ver se vocês concordam comigo. Primeiro ponto, se você pegar o Dominick Cruz
E se você pegar o Cerrudo, eles dois, na minha opinião, eles dois são melhores que o Cody Garbrandt quando o Cody Garbrandt estava no auge. Na minha opinião, os dois são melhores. Porém, se você pegar individualmente, eu não tô dando desculpa para a derrota do Cruz. O Cody foi lá, foi melhor e bateu o Cruz e venceu o Cruz. Isso é indiscutível. Porém, se você pegar as lutas específicas do Dominick Cruz e as lutas específicas do Cerrudo e pegar aquela apresentação do Cody com o do Cruz, nenhum dos dois teve uma apresentação no nível que o Cody teve aquela noite. Aquela luta do Cody contra o Cruz, aquela luta, na minha opinião, é luta de melhor de todos os tempos. Ele tava... Aquela noite ele estava num nível espetacular. Ô, Alex, aquela apresentação do Garbrandt foi o auge de apresentações dele. Aquilo que ele fez ali com o Cruz, tanta calma, que a gente hoje acha engraçado ver o Cody Garbrandt com calma, né? Mas a calma que ele manteve, a movimentação, tirando um sarro do Cruz, né? Não que aquilo tenha desestabilizado, eu acredito que a movimentação que o Garbrandt colocou naquela luta, o Dominick Cruz não soube trabalhar, porque ele estava lutando como se fosse um espelho dele, praticamente, né? Então, acabou que o Cruz não soube adaptar o próprio jogo, né? Mas aquilo ali foi fora de série. Aquela nível, o que o Garbrandt fez com o Cruz é nível a apresentação que o Anderson Silva fez contra o Griffin, sabe? Tirou o cara para nada, né? Então, não quer dizer que o Garbrandt é um mau lutador. A questão é que o cara estava inspirado realmente naquela, né? Aquele Garbrandt, para mim, não perde para ninguém na categoria dos galos, nem pro Dillashaw, na minha opinião. Não perde para ninguém. Aquele Garbrandt lá. Mas aí é apenas a minha, né? Vocês que sabem de vocês aí. Verdade, Alex. Aquele Garbrandt, ele praticamente venceu o Cruz, foi pelo... Ele estava mais rápido que o Cruz naquele dia, se movimentando melhor, né? E o cara não cometeu erros, ele não cometeu nenhum erro em nenhuma movimentação, nenhuma transição, nem nada. Ele foi impecável. Perfeito. Não tem E outro ponto que eu queria pôr, eu achei o Dominick Cruz mais agressivo, sem aquele controle todo dele que ele tem durante as lutas. Eu achei ele mais, vocês me entendem? Não sei se ele estava mais nervoso, se ele estava mais agressivo. Eu senti que ele não estava o natural dele. A impressão que eu tive. Mas eu achei que causou também essa impressão, Alex. Foi o caso dele não conseguir impor o jogo dele em cima do Cody, né? Não permitiu ele fazer isso. Exato. Estava mais rápido, mais ágil. Pode ser. Ele não encontrou o Cody. Ele estava jogando muito golpe no ar, mas não é porque ele estava desesperado, é porque realmente ele não encontrou o cara, ele não estava encontrando o Cody. E agora tá todo mundo já dando opiniões sobre o Dominick e o Cerrudo. Vou agora para um destaque meu. E aquela luta para definir quem realmente está em declínio. Anthony Pettis versus Donald Cerrone. O que é que vocês têm falado sobre essa luta? Começa contigo aí, João. Então, eu fiquei analisando essa luta hoje, cara. É difícil apontar um favorito, mas eu acho que eu vou no Pettis. 55-45, porque o Cerrone pegou uma competição mais alta, né? Mas o Pettis não está sendo nocauteado em sequência, né? E o Cerrone também faz aquele jogo do Pettis, dar o espaço para trabalhar com chutes, né? Manter a distância. Eu vou, e olha que o Cerrone é um cara que eu gosto bastante, mas quando é luta mais grande, né? Apesar que essa não é nem um Terminator, nem um evento principal, pode ser que o Cerrone se sobressaia em cima do Pettis, mas eu acho que o Pettis leva. E o Pettis, conhecendo aquela cintura do Cerrone, que é bem frágil, né? Foi de onde ele tirou a última vez, vou do Pettis mesmo. E você, Alex? Cara, o Cerrone, ele vem de 2 nocautes, né? O Just Gate e Conor McGregor. Mas antes disso, ele vinha de algumas boas vitórias, né? Ele veio 2 ou 3 vitórias antes disso.
Cara, Ele ganhou, o... Oi? ele ganhou do Hernandes. Pois é, eu não vejo demérito, Lógico que ele poderia ter dado um pouco mais de luta, né? Mas eu não vejo demérito ter sido nocauteado pelo Conor McGregor, todo mundo sabe da mão do cara. O Just Gate, todo mundo sabe também, né? Os caras estão lá na cabeça. Mas antes disso, o Cerrone já tinha mostrado que dá luta ainda para os outros caras que não estão tão lá no top, né? Oi? Então, o Cerrone não é demérito, mas eu acho que ele já tá mais desgastado. E outra, o Cerrone luta muito em Exatamente. sequência, parece que ele não consegue recuperar e recuperar bem o corpo. É tipo muita luta em sequência, bastante guerra nas costas, nocautes sofridos. Então, eu acho que o Cerrone, por esporte, tá mais desgastado que o Pettis. Pois é, e o o seu. Pets, o Pets, ele tá mais. Por mais que ele esteja desgastado também, eu vejo ele um pouco mais inteiro. Isso. Assim, inteiro que eu digo assim, em questão de potência, de pressão, eu vejo ele um pouco mais inteiro. Mas também, com o decorrer da luta, o primeiro round do Pets é mais intenso, é mais forte. Porém, com o decorrer da luta, eu vejo mais pro Cerrone. Sem dúvida. Se a luta passa do primeiro round, eu acho que fica favorável pro Cerrone também. Eu vejo assim o seguinte sobre essa luta, né? Sobre o Cerrone e o Pettis, né? O Cerrone, como vocês estão pontuando, né, é um cara que também já está muito aquém, né, do auge, né? A gente sabe que ele tem essa deficiência no jogo dele, que é ou ele leva pressão e abre, ou ele dá espaço pro cara, né? E o cara consegue fazer o jogo dele, né? Então o Cerrone, ele tem esse pequeno problema. Se ele tomar uma pressão, ele se encolhe, ele vai entregando a paçoca. Então, se o cara pressiona ele e ele não tem espaço para jogar, ele não consegue produzir muita coisa, né? Ele consegue desempenhar bem aqueles caras de meio de tabela, né? Então, eu não vou dizer que o Cerrone tá aquela baranga ali que não vai dar jogo para ninguém, né? Só que se ele pega um cara que tem alguma criatividade, que consegue tirar alguma coisa da cartola, ou que bota uma pressão nele, não tem muito jogo, né? Então, se ele dá espaço pro Pettis, né? Por mais que o Pettis já não seja aquele lutador que a gente estava acostumado a ver nos anos ali de final do WEC e os anos iniciais dele no UFC, o Pettis tem aqueles pequenos relances criativos, né? Ou um chute na grade, ou um Superman Punch, ou um rodado, né? Ele vai ter alguma coisa criativa, né? Às vezes é efetivo, às vezes não, né? Mas eu acredito Primeira coisa que que... o Pets vai fazer é chutar na linha de cintura. Já vai correndo pra chutar na linha de cintura do Cerrone. com Primeira Com coisa. certeza, né? nessa luta, na linha de cintura, para proteger, porque o Pettis já vai ali, né? O juiz saiu da Não, frente, não já... vai tentar atingir a área de cintura do Cerrone. Porque a da linha outra de... vez foi com chute, não foi? Quem nocauteou o Ele Cerrone? chutou, começou, ele abriu o caminho pro chute na linha de cintura do Cerrone. Sim. Ele se enverga todo, né? Quando leva um golpe na região da cintura, né? Mas, assim, o que eu vejo do Pettis, assim, eu vejo a luta favorável para ele, só que eles estão lutando no quê? Nos meio médio, né? Essa luta vai ser do meio médio, Meio não vai médio, ser? peso meio médio. Porque, assim, eu não vejo por mais que o Pettis tenha arrancado uma vitória do Wonderboy, eu não vejo que ele transicionou legal. Eu vejo que o Pettis ficou muito pesado nessa categoria, ele ficou gordo nessa categoria, ele Porra. Ele ficou... luta com a pochetinha de gordura na cintura, né? Tipo, eu acho que ele isso... subiu pro meio médio porque ele não tinha pra onde ir mais nos penas, ele perdeu pro Holler, né? E nos Uhum. leves também. Tinha perdido pro Tony Ferguson, e não tinha mais muito o que ele fazer. Aí eu acho que ele quis dar a última reviravolta e subiu pro Dá meio um médio. brilho, né? Aí Só com aquela vitória em cima do Wonderboy, que nunca mais ele conseguiria se lutassem de novo. totalmente dominado, né? Ele estava sendo É, dominado a luta toda e o Underboy já estava partindo para o nocaute e ele tirou aquele Superman Punch na grade que ele deu, né? Eu acho que foi isso, né? Pegou o... Você sabe o que eu acho que é engraçado? Você pega o Cerrone e o Pettis
e pega a luta deles dois com o Ferguson. O Ferguson parece que é uma bosta. No primeiro round, o Ferguson parece que não é nada. Aí os caras daquele lutão da porra. O Pettis, então, você tá doido. Aí, tipo assim, você olha o Ferguson lutando com dois, parece que não é grandes coisas, né? Aí os caras parece que. O Ferguson parece que diminui no primeiro round, parece que é um lutador ruim. E você pega o Cerrone e o Pettis, no primeiro round, parece que eles estão na ponta dos cascos, voando, né? É engraçado, tipo assim. Você viu o Pettis, você acha que Mas ele é um lutador assim, fraco, você viu o primeiro round dele só, né? eu acredito que pro Ferguson ainda a luta mais dura que ele teve contra os dois ainda foi contra o Pettis, né? Foi. Vocês não estão. Sim. Foi Deu aquela uma mais luta dura encarniçada. ali. O Pettis fraturou Eu, o eu, pulso. Foi aquela luta mais eu, encarniçada, né? eu vejo hoje, pessoal, que o Pettis está um pouco mais conservado que o Cerrone, né? Apesar de ambos fazerem muitas guerras, né? Eu Até vejo que mesmo, o Lucas, só Pettis. um adendo, até mesmo pela idade, né? O Cerrone é 4 anos mais velho que o Sim. Pettis. Não, Tem e 3 para 37. com certeza pesa junto com o ritmo de luta do cowboy, né? O Cerrone faz essas loucuras de fazer 4, 5 lutas no ano, né? Então é óbvio que o cara não vai ter o descanso para poder recuperar dos ferimentos, né? Ainda é um cara que ele é, querendo ou não, por mais que ele seja um lutador bom, ele é um cara que é muito nocauteado. O Cerrone é um cara que direto, cara, ele toma nocaute e faz uma. Já é um padrão, né? Ele toma um nocaute, faz uma sequência de vitória, depois toma outro nocaute, 2 nocautes, 3 nocautes, depois faz outra sequência, né? Só que Isso ele tá Ele começando falou a que quer ter, fazer 3 idade. lutas, cara, aí na semana. Do Cerrone eu não duvido nada, não. Ele e a Angela Hill, pode lutar toda semana, os dois. A Rapaz, ela diferença viu aqui é lutou que a 6 Angela vezes ontem, Hill. cara. A Angela Hill também é Sim, outra. a diferença é que os punches na categoria da Angela Hill é diferente É dos punches diferente. na categoria do meio Do meio médio, médio. né? Do meio médio Eu dos vejo leves que que você falou, né? Eu vejo que ambos estão fora da categoria ideal para eles, né? O Cerrone fica com físico melhor que o do Pettis nessa categoria, né? Até porque ele é Mas eu já maduro. vejo que, sim, eu vejo que eles estão fora da categoria. Só que o que pesa, né, além da pochete do Pettis, é a conservação do cara, né? Então, eu acredito que essa luta é favorável aí pro Pettis, né? Para ele dar uma recuperada também. O Cerrone eu não vejo ele recuperando contra o Pettis, né? Questão de ranking, o Pettis está lá atrás também no ranking, né? Então ele também não tinha O, para onde correr, né? o Lucas, o Pettis é o 15º do meio médio. Não sei porquê, mas ele é. O Conor é o 14º. Então, ele Mas é uma luta esse ranking é uma que brincadeira, né? Vou falar a verdade, cara. Esses é uma ranking Esse loucura, ranking né? aqui não dá pra levar a sério. é a fanfarronice. É uma loucura, né, esse ranking, né? Mas assim, eu vejo que é uma luta que dá para o Cerrone vencer, porque dos ranqueados, eu não quero botar esse peso nas costas do Pettis, mas dos ranqueados, para mim, o Pettis, tirando do Cerrone, é o mais fraco dos ranqueados ali. Não que ele é um lutador ruim, mas ele tá fora da categoria dele, não tá mais performando tanto, né? Então, ele ou pegaria, eu acredito que casar essa luta, né? Ou ele para o Cerrone pegar alguém lá atrás que está ranqueado. Mas eu vejo que a vitória nessa luta aí vai para o Pettis, ele vai provavelmente nocautear o Cerrone, a não ser que ele continue com aquela pochete dele lento, né? Que na última atuação dele não parecia em nada, né? O que o Pettis foi, né? Porque às vezes ele atua ruim, só que dá uns vislumbres, né? Isso. Então, na última, ele tava lento, tava engolindo o golpe de graça, né? Então, se ele fizer o corte de peso, eu aposto no Pettis. 60-40. Acho que eu vou nessa também. E agora o destaque é aquela que vai ser um velório. Jairzinho versus Francis Ngannou. Essa luta é aquela luta que tem, ou pode ser uma das melhores da noite, ou pode ser a mais chata, né? Lembrando que o Ngannou fez uma luta brilhante contra o Derek Lewis também. Meu amigo, essa luta aí ou vai ser um acidente, uma colisão de duas carretas,
ou vai ser duas carroças se colidindo, né? Isso. E a roça puxada do jegue ainda. Vai ser bem mais Porque, olha, foda. Mas essa luta aqui, eu acho que essa daqui não vai ser aquela coisa que foi o Ngannou versus Derrick Lewis, não. Até porque o Jairzinho pediu a luta e ele não parece ser um cara muito temeroso, né? Embalado por vitórias. O Jairzinho tem muita experiência na luta de trocação, né, velho? Ele não sim. é diferente, é diferente. Ele tem, né, O Ngannou, a questão dele, ele é menos técnico. Mas a questão do Ngannou, ele, com o restante da categoria dos pesados, ele é um super pesado, porque ele é mais forte que todos. Aí, às vezes, não importa se o cara é bom de trocação, não importa se o cara... Tipo assim, não importa, essa questão aí, a questão bruta, física do Ngannou muitas vezes sobressai, não importa, não tem. Ele é muito atlético, né? Ele é um cara muito atlético, né? Então, é só ver o físico. Só que o Ngannou tem prazo de validade, né? Passou do segundo pro sim. terceiro round, aí já era, vai dar aquela Mas para vocês ver o nível do Miocic, né? O Miocic fez aquele jogo todo, que foi pegar os Blades, que é bem mais jovem que o Miocic. O Ngannou nocauteou o cara 2 vezes no primeiro round, e o cara tá na ponta dos caras. Mas o Miocic ele também mostrou um puta queixo, que o Ngannou acertou umas mãos nele, no começo da luta, ele sobreviveu. Aí depois e implementou o jogo, né? Gás já nas mãos, acertou, mas não fez tanto efeito. Mas o Miocic ali foi brilhante contra o Ngannou. Eu tenho 2 pontos também para falar sobre esse confronto, pessoal. O seguinte é que eu vejo o Jairzinho, que ele é um cara super experiente fora do UFC, só que a gente tem que concordar que o Jairzinho, dentro do peso pesado, ali no UFC, ele não pegou lutadores condizentes com o Ngannou até agora, né? Ele pegou o Baby, né, que a gente sabe que, pelo retrospecto, que não tá mais no UFC, né? Ele pegou ali o Pitbull Arlovski, né, que a gente também já sabe que já há uns 10 anos ele tá fora do auge dele, né, quase 10 anos já. E pegou aí o nosso Overeem, e o Overeem aí, durante todos os rounds, ele dominou, conseguiu botar o Jairzinho não conseguiu fazer nada, até tirar aquele soco da cartola, que abriu as bestas lá do Overeem, e aquilo ali, o pessoal pode falar que o Overeem não tem queixo, mas um soco daqueles, meu amigo, não tem quem aguentasse. O estrago que fez aquilo ali, qualquer lutador que levasse aquele soco poderia acabar nocauteado também. E o que eu vejo é que me mostra 2 coisas sobre o Jairzinho. Que ele não pegou o maior alto nível da categoria, mas que esse cara, no final da luta, ainda tem poder de nocaute. Um soco daquele faltando segundos para acabar, né? Acho que foi. Alguém lembra quantos segundos faltava? Faltava 4 segundos. Então, o cara com 4 segundos, depois de uma luta de isometria que o Overeem aplicou, ter aquele punch ali... Exatamente, o cara ficou 25 minutos fazendo isometria com o Overeem e conseguir ter um punch daquele ali, cara, é realmente digno de nota, né? Então, eu vejo que essa luta é decisiva para ele, né? Para ele se consolidar, né? Como um top da categoria, realmente, né? Basicamente, isso é um title shot depois depois de se decidirem o Cormier com o Miocic, o próximo da fila com certeza vai ser o vencedor dessa luta, né? Só que como eu tenho que pontuar o seguinte, por mais que o Jairzinho tenha mostrado esse poder, ele mostrou deficiência, né, na luta contra o Overeem, né? A gente sabe que o Ngannou ele não é um lutador de chão, né? Ele é um trocador. Só que o Ngannou, por mais que ele tenha sido dominado ali pelo Miocic, ele mostrou que tem um mínimo de chão, né? Então eu vejo o Ngannou um lutador mais completo, né? Eu vejo que o Ngannou ele tem mais caminhos para a vitória do que o Jairzinho, né? O Jairzinho, o caminho dele para a vitória é só o nocaute. O Ngannou não, até porque por treinar mais wrestling, mais tempo, jiu-jitsu, ele tem mais ferramentas para vencer a luta, né? Inclusive, o Ngannou já venceu até a luta com o Kimura no UFC, né? E o Jairzinho no MMA
um cara mais seguro, né? Rapaz, Um se cara ele que chega lá e boxe. tenta derrubar o Jairzinho, seria uma surpresa do caramba, hein? Eu É, eu, duvidaria isso, eu Alex. vejo, É um caminho de menor eu, resistência, né? eu vejo que ele derrubaria, porque o Jairzinho, por mais que ele seja um striker melhor, mais gabaritado, não que eu vejo que ele é tão superior que vai subjugar o Ngannou, mas ele é um cara muito inexperiente no MMA, é outro esporte, né? Então acontece muito desses caras ir surpreendendo, né? E quando chega nas cabeças, que foi exatamente o que aconteceu com o Ngannou, né? Que ele foi surpreendendo e quando chegou na disputa de cinturão não conseguiu, né, performar por causa do Miocic, né, e teve aquele choque de realidade que refletiu na luta dele com o Lewis, porque aquela luta foi um engano mesmo, ele até admitiu que ele ficou pressionado, né, então a gente também já viu com o Darren Till também, que o cara vai performando, e geralmente é um padrão, são esses caras nocauteadores, né, eles vão subindo até chegar num teto, que já é próximo do cinturão, que é quando eles tomam um choque de realidade, né, então eu vejo que o Mas Ngannou, ele é mais completo, né? Pode falar, Alex. a questão aí também, ô Lucas, só ressalvando que o Ngannou ele tem mais ferramenta, mas porém o Jairzinho falou, o Jairzinho demonstrou que o Wolverine é melhor que o Ngannou no chão. O Jairzinho falou que ele já demonstrou que aguenta pressão também. Agora, o Ngannou, não sei se ele tem gás para fazer o que o Wolverine fez. Eu acredito que não, né? A não ser que foi uma questão de oportunidade. Ó, aqui dá para derrubar, aqui talvez dá para tentar uma finalização, oportunidade. Agora, Se ele ele, fazer o jogo, aí já é mais Ah, difícil, né? não. Isometria é ele, difícil ele fazer. se ele fosse optar pelo jogo de solo, teria que derrubar e ou arrancar uma finalização ou finalizar no Golden Pod, porque para ele manter durante 5 rounds não dá, né? Aquela Eu montanha acho de Mas se ele assim. músculo que ele tem. derrubar e bater por cima também é só um, né? Derrubou, É, bateu Ah, por cima, é só uma mas só que um precisa. soco é um só. eu vejo Mas eu que acho que o essa luta Ngannou vai se desenrolar em pé mesmo na trocação. Os dois vão é Vai. ter uma é o mais trocação mesmo. Não acredito provável, que o né? Ngannou vá buscar o jogo de É, solo. Apesar que eu acho que ele poderia tentar, mas ele cobraria muito o gás dele também. sim. Eu vejo assim, um caminho para a vitória para o Ngannou, né? Seria usar um menos resistência, não que ele fosse fazer isometria todos os rounds, né? Mas começar dando uma queda no Jairzinho, para o Jairzinho ficar preocupado em defender queda, né? Derruba ele Seria uma e boa. tenta dar um, Isso. dois e levanta, né? Só para colocar dúvida, igual o Wolverine, depois que ele foi derrubado pelo Wolverine a primeira vez, ele ficou mais preso, não trocou mais tão solto que nem estava antes. Sim, com certeza. Desde a hora que tu é quedado e tu sabe que o cara é melhor que tu no chão, a tendência do lutador é abaixar a guarda e pensar em defender as quedas. Guarda baixa com Ngannou é um perigo. A gente sabe que por mais que o Jairzinho bata forte, o Ngannou também é outra carreta, né? O que ele fez até hoje, a alma do Overeem não voltou, né? Com aquele gancho. Ele isolou o Wolverine do chão, né? Sim, Levantou nossa. o Wolverine. O Overeem Pelo tomou amor aquilo de Deus. E Mas agora assim, vamos partir para o prato principal, que é Tony Ferguson versus Justin Gaethje. E dessa luta, não espero menos que algum supercílio cortado, sangue, algum Ferguson levando knockdown, algo do tipo. Menos que isso eu não espero. meu amigo, eu Mas espero pelo menos uma entrada dupla no hospital, né? essa é a típica luta que é para depois que acabar a luta ter aquela foto dos dois juntos, se abraçando, tirando foto em maca de hospital. Cara, o Ferguson é muito doido, velho. Ele entrar aberto contra o Justin e tomar uma, rapaz. O cara é insano mesmo. O cara é insano, velho. E ele vai Cara, pra trocar porrada com o Gaethje, né? Sem dúvida que ele vai vai, para fazer com isso. certeza. Cara, eu tenho assim a Vai pra pontuar o trocação. seguinte, né? Eu tenho a pontuar o seguinte, a gente viu durante as semanas anteriores, né, que para quem não sabe, né, essa luta originalmente era a defesa de cinturão do Khabib, né, no peso leve. Acabou que, por inconveniência aí da pandemia, o Khabib ficou isolado lá na Ásia, né, e não conseguiu, de uma maneira simples, voltar, né. Tem outros adendos que aconteceram durante a semana, como o pai dele tá doente e tal, né, mas isso não vem ao caso, né. Mas acabou que o Ferguson
não caiu fora da luta, né? Então o Khabib pulou fora, mas o Ferguson ficou ali livre, né? Então ficou naquele disse-me-diz quem que ia ser, cogitaram Conor McGregor, cogitaram fretar um avião e trazer o Khabib da Rússia para os Estados Unidos, né? Mas, no fim, acabou que o Ferguson continuou na luta e o doido do Ferguson, por mais que ele quisesse se provar, ele foi lá e ainda bateu o peso da luta, né? Então, o Ferguson tá praticamente com peso há umas 3 2 cortes de peso. semanas, porque ele bateu. Não, 2 cortes. Isso se ele não manteve, né? Porque eu acho que Acho que ele já ele manteve a pode dieta, né? deve ter mantido para não sofrer, né? Porque ele é um cara muito grande, ele é cobrado, né? Por esse corte de peso, né? Então ele bateu o peso, mas eu acredito que a questão dele é que estrategicamente, né? O Ferguson não precisava fazer essa luta, né? O Ferguson tem a mesma sequência do campeão, acho que são 12 vitórias seguidas, né? Dentro da Isso, organização, né? Tanto o Khabib quanto ele, né? isso. Então, os dois estão com a mesma sequência, então não existe nenhum contender mais claro que o Ferguson, né? Então, quando caiu essa luta, se ele fosse um lutador que pensasse na estratégia somente, né? E não fosse o maníaco que a gente sabe que ele poderia ter sentado no title shot dele ali e esperado acabar a pandemia e tal, e poder fazer a disputa de cinturão. Ele pegar um Justin Gaethje hoje é mais perigoso do que ele ter pego o Justin Gaethje mais em cima do laço, né? Então a gente tem que pontuar isso. Se aquela luta do dia que era o dia original do UFC tivesse sido colocado Just Gate, ele ia pegar um Just Gate que só teve o corte de peso. Agora passou algum tempo, o Just Gate provavelmente, né, deve ter feito algum treinamento, né? Ele não vai ter o campo completo, porque realmente não tem como tu estender 2, 3 meses em algumas semanas, né? Então ele deve ter feito provavelmente um campo em umas 2 semanas aí de campo e uma semana de corte, né? Mais ou menos, né? Para se preparar para essa luta, até menos, né? Porque não tem essa janela toda, né? Só que eu acho muito arriscado, né? Porque é o seguinte, se o Ferguson eventualmente perde, né, pro Gate, qual é a chance do UFC querer casar a 6ª vez a luta do Ferguson com o Khabib, né? Depois de uma eventual disputa do Gate contra o Khabib, né? Pro UFC, se ele perder, estrategicamente também, porque vai se preocupar mais com essa luta, né? Só que a gente sabe que a luta do Ferguson, independente de quem seja, é luta boa. Porque o que acontece, né? O Ferguson, por mais que ele não pegue um porradeiro, nesse caso que é melhor ainda, né? Mas o Ferguson, por mais que ele não pegue um porradeiro, ele consegue extrair o cara, ele consegue levar o cara pra pancadaria. Ele leva o cara de uma maneira que nenhum lutador consegue manter uma estratégia com ele, né? Então é um padrão, né? A gente sabe que o primeiro round do Ferguson, ele tomou o knockdown clássico dele, né? Só que, dessa vez, ele tá enfrentando um cara que tem uma mão pesadíssima, né? O Gate, se ele tomar o knockdown do Gate, eu não tenho tanta certeza como eu tinha quando ele tomou os knockdowns ali. Então eu não vejo. Quando ele enfrentou Cerrone, quando ele enfrentou Pettis, a gente já sabia, já estava meio que programado que ele ia perder o primeiro e ia virar, né? Como o dele. Só que contra o Gate eu deixo essa ressalva, né? Ele tem esse perigo de acabar nocauteado. É claro que se passar o primeiro round, a gente sabe que por mais que o Gate seja um lutador muito bom, ele está destreinado e não vai conseguir manter todos os rounds contra o Ferguson, né? Então, eu vejo que passando o primeiro round, o Ferguson vai fazer o que ele fez, né? Botar mais uma foto, né? Tem aquele meme, né? Que é diversas fotos dos caras tudo destruído contra o Ferguson, né? Eu acredito que o Gate vai ser mais uma figurinha ali, mas com certeza é luta boa, né? É uma luta que vai ter sangue, vai ter cara deformada, vai ter supercílio aberto.
O único problema dessas lutas do Ferguson é que tem o problema de não acabar nos 5 rounds, né? Porque é muito bom ver essa loucura durante os 5 rounds, né? Mas e aí, o que vocês acham? O Gate mesmo, ele deu uma entrevista, né, falando que tinha gás para levar o inferno ao Tony Ferguson por 10 minutos, né, 2 rounds. E falou que depois que passar disso, ele tá literalmente fodido. E eu acho que é bem isso mesmo. Se ele não conseguir dar conta do Ferguson no primeiro ou segundo round, ele tá em apuros. Mas eu acho que o Justin Gate vai dar o fim à vontade de todo fã de querer ver Khabib versus Ferguson. Eu acho que essa loucura do Ferguson defender golpe com queixo, eu acho que o Justin Gate vai despachar ele. E vai acabar com o sonho de todo mundo ver a luta Ferguson versus Khabib. E você, Alex, fala aí. Cara, Vai fazer o sonho vai fazer o sonho do matchmaker, né? Vai ser o pesadelo dos fãs do sonho do o Tony matchmaker. Ferguson. O Tony Ferguson é o que faz ele ser grande igual ele é, não apenas tecnicamente, o que ele faz ele ser um grande nome agora que ele tá virando, é esse estilo dele, cara. Entrar, knockdown, virar lutas, arrebentar os caras, destruir. Ele é insano. Só que aquele negócio é kamikaze, cara. Pode estar lá em cima, pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Eu não acredito que o Ferguson vai mudar o jogo dele nessa luta agora. Eu não acredito. Sem dúvida. Ele não vai mudar, não. Vai custar um beijo. Cara, ele aplicou o mesmo jogo durante 12 lutas. Não vai ele entrar naquela luta ali, tomado uma do diante, cara. Eu não aposto. O queixo do Ferguson é bom, mas eu não aposto que ele vai voltar. O queixo tem prazo de Vocês validade. apostam que ele volta? Eu não aposto. Pois é, e o Ferguson tá envelhecendo, né? 36 anos, cara. Tá mais queixo do queixo Ferguson tá mais perto do queixo do cacete do que nunca, né? O queixo do Ferguson, ele não é o tipo de queixo de granito, ele é mais o queixo tipo do Nate Diaz, que ele toma um knockdown e ele se recupera no chão, né? Então ele volta, né? Ele não é o cara que aguenta como se não fosse nada, né? Então ele toma, ele cai, ele embrola com o cara no chão ali, consegue dar uma respirada, já levanta, ou ele toma aquele golpe, dá aquela rolada dele lá e se levanta. Mas ele é um cara de recuperação, né? Aí, então ele... Essa luta aí vai depender muito do Ferguson. Se o Ferguson suportar a tempestade, aí eu vejo ele vai crescer na luta e vai vencer. Mas vai suportar? O negócio é isso aí. Se suportar, passa. Se não suportar, a verdade é essa. Eu acho muito arriscado. O Gate, ele é um cara que bate muito pesado, né? Um cara que ele é o próximo contender, tirando o Ferguson, e não é brincadeira, é um cara que, para quem ele perdeu, foi um ex-campeão e um campeão interino. Ele perdeu ali no UFC, ele perdeu pro Álvares e pro Poirier, e mesmo assim ele deu lutas duríssimas pros dois. Então, os dois batem mais pesado que o Ferguson. O Ferguson, para ganhar do Gate, tem que ser no acúmulo de dano. Ele não vai... Eu senti uma diferença no Gate. Ele parece que ele tá medindo um pouco melhor a distância do Gate. Ele não tá igual nas primeiras lutas. Você na última não percebeu. O Cerrone, ele foi mais cauteloso mesmo. O Gate, eu vi que ele mudou um pouco o discurso dele, né? Que antes ele dizia que não se importava, né? Com onde ele chegaria, né? Ele só queria bater de frente com os caras, né? Agora eu vejo que, como ele tá perto da cinta, ele deve estar vislumbrando que ele tem chances reais de pelo menos disputar isso, né? Então, essa luta aí casou perfeitamente pro Gate, né? Então, por mais que ele não esteja totalmente preparado, ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. É um extremo risco que o Ferguson corre, porque quando o cara entra sem nada a perder, ele não tem medo de fazer nada no octógono, porque simplesmente se ele perder pro Ferguson, ele é mais um daqueles 12 que perderam, né? Ele vira o 13º e perdeu pro cara que tá mais no topo da categoria, né? Tirando o campeão. Então ele não vai dar tanto espaço atrás, até porque ganhar, pessoal. Não, o Ferguson não tinha nada a ganhar, né? Ele vai ganhar um cinturão interino que ele já ganhou. Então ele vai ter 2 cinturões interinos em casa.
Ferguson tem a ganhar vai ser a bolsa deve ser uma bolsa bem mais alta do que Com as últimas que ele ganhou, né, certeza. pra aceitar essa luta. É, Porque a princípio, quando o Khabib se retirou da luta, ele falou que só aceitaria a luta com o Conor, né? E depois ele mudou de opinião, hum. aí deve vir aquele Então, incentivo econômico, né? o Ferguson, ele é louco até um certo ponto, né? Eles ofereceram com certeza uma boa grana para ele e ele tá parado, né? A gente tem que também levar em conta, né? A gente tá falando que ele é louco de ter aceitado, mas só que ele também tá parado e a gente sabe que lutador ganha lutando, né? Ah, eu vou de Gate mesmo. Tu vai na zebra, Rapaz, então? Vou. E você, eu para fazer um contratempo aí, que eu vou no Ferguson, cara. Vamos ver aí que eu, e eu vou você, Lu? apostar na loucura dele. Então, eu, apesar de rir um pouco da possibilidade, né? A possibilidade me encanta do Gate ganhar e acabar com todo o hype de todo mundo, eu vou no seguro, né? Eu acho que eu vou de Ferguson, vou ser mais conservador nesse palpite, né? Eu acho que o Ferguson tá vindo de muito tempo de treinamento e o Gate estava ali sendo o Homer Simpson que ele é, né, parado ali, talvez treinando, só que com a pandemia também tá sem academia, tá sem porra nenhuma, né, desculpa o palavreado, pessoal, mas ele tá sem nada para se treinar, né, e deve estar fazendo algum local separado, mas não é, a gente sabe que não é o campo completo, né, então eu acredito que vai Ferguson e eu acredito que vai ser mais uma figurinha naquele meme do pessoal sangrando, né? Então a 13ª ali vai ser o Gate, mas eu não acho que seja impossível o Gate nocautear o Ferguson, né? Vai ser botado em teste, né? Bem, eu acho que é isso aí. Ah, eu mesmo sabendo disso tudo que você falou do Gate, mas eu acho que eu quero acreditar que o Gate vai ganhar, porque como todo mundo tem o hype da luta do Khabib com o Ferguson, eu acho que o Gate vai dar fim a esse hype todo aí. Mas Me encanta, isso me Você encanta, João. acha ou você quer? não queria, mas eu acho que como todo mundo quer ver Khabib versus Ferguson, a Lady Murphy vai imperar. Quando a luta pode dar errado, ele dá errado. Aí, ó, vê Gastelum, né? O Gastelum que perdeu, tava com o title shot na mão, fez aquela luta e a gente sabe É, o que que aconteceu. acabou-se a oportunidade, né? Então, eu vou dar um motivo pro pessoal já começar odiando alguns membros aqui do podcast, né? Então, Meu eu Deus. vou já pontuo assim como uma consideração barra ponto baixo, pessoal, só para não deixar essa luta aí do Luke com o Price. Isso, bem Que lembrado. a gente tava falando de lutas que vão levar a algum lugar, mas essa luta não leva a lugar nenhum, né? O Luke pegou um cara que já estava preparando para outra luta, só que o Price é um cara que o Luke já finalizou. O que vai acontecer? O que vocês acham dessa luta aí? E é um cara desranqueado, que não vai levar o Luke a lugar nenhum, como você falou, e eu acho que o Luke vai dar conta dele. Mas é um risco desnecessário, que o único Price também é um porradeiro, e na última ele nocauteou o James Vick com aquela pedalada linda. O E que você, pode Alex, o estar que que você tem a falar pesando dessa aí, luta aí? talvez o que pode estar pesando aí, talvez é questão financeira também, né? Ah, sem Por dúvida, que conta os do caras. Uma série por de conta do decisões corona, questionáveis, né? por conta do coronavírus, talvez o UFC pode até ter tentado encontrar outros lutadores, mas por conta de tudo que está acontecendo, não conseguiu. E o cara que topou foi o Luke, né? Ah, Pode sem ser um dos dúvida. motivos também. E os caras também que estão disponíveis para lutar nesse momento. E estão lá, né, e vão lutar, devem ter uma compensação financeira bem maior, né? Que recebiam E antes da luta Sim, ali. O Luke é um cara confiante. Eu não acredito que ele tem medo de enfrentar o Price. Ele vai chegar na mente dele, vou não. chegar, vou vencer e Ah, não é vou mais, sair né, com a minha meio que grana. medo. É tipo, é uma luta que pro Luke não agrega nada, Sim, né? Seria mais não, para assim, enaltecer o evento. É luta eu de entendi. recuperação, né? Mas eu vejo que é um risco muito desnecessário porque não leva o Luke para lugar nenhum, né? Então, o Luke, ele é um cara ranqueado, né? E ele pegar esse cara. Não tem problema dele pegar um cara desranqueado, que a gente sabe que o Luke tá na ponta na ponta oposta do top 15, né? E tá lá, tá 13º, eu acho, né? O Décimo 12º, terceiro, cara. alguma coisa do gênero.
Isso, tá 13º, dificilmente com uma derrota ele vai pegar alguém na frente, né? Mas eu vejo que pegar um cara que ele já venceu, né? Eu sei que é uma recuperação para ele, deve estar confiante, mas eu acho que é um risco desnecessário para ele, né? Wow! Jessica Andrade! E agora, chegando ao fim da primeira edição do podcast Ainda Steel, e se despedindo da galera, vou passar a voz pro Lucas. E aí, Lucas, fiquei sabendo de fonte fiel e digna que você é um fã número 1 do Esquadrão Brasileiro. E na próxima edição, eu quero os números do Esquadrão Brasileiro atualizados, pra galera e pra mim, inclusive. Ah, assim tu me quebra, hein, João? Falar aí do Esquadrão Brasileiro? Então vamos fazer isso. Vou fazer a atualização então no próximo programa. Só vou avisando. Haja UFC no Brasil. No mais, obrigado aí, pessoal, por estar ouvindo nosso primeiro programa. E semana que vem tem mais. E agora eu vou se despedir do meu amigo Alex. E essas considerações finais, Alex? E aí, galera, nossa primeira edição aí do podcast do Ainda Steel. Cara, eu acho que a gente está começando muito bem com o evento 249, com grandíssimas lutas. Dominic Cruz voltando, Henry Cejudo, no auge da forma. Ferguson, Just Gates, só luta top pra gente comentar e retornando as lutas aí durante essa pandemia aí, que tudo dê certo, né? Que a gente possa voltar bem, que os lutadores possam estar sendo bem tratados saudavelmente, possa ocorrer tudo bem e a gente curtir essas lutas aí neste sábado, galera. É isso aí, valeu! Boa, Alex. Eu não vou me alongar muito, porque eu tô aqui só para fazer escada pros dois e cumprir tabela. Até o próximo podcast, que acompanha a gente.